Olá, minha gente! Muito boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Aguardar o pessoal ir chegando para a gente começar nossa live hoje. Recebi tantos directs, recebi tantas perguntas no meu feed, perguntas nas postagens, convidando vocês para a live. Queria agradecer, né, a participação, agradecer aquelas pessoas que replicaram aí no grupo de WhatsApp. Eu sei que é um assunto assim importantíssimo. Queria que quem soubesse já me ajudasse aí. Júlia, você que entrou, fixa aí o assunto. Redução de 30% nas mensalidades de escolas e faculdades. Fixa o assunto para ficar aí na tela, cumprimentar todo mundo que está chegando. Hoje já sei que vai ser uma polêmica danada, muita gente perguntando, já mandaram perguntas, já inclusive. Daqui a pouquinho o deputado Alan Sanches vai estar aqui com a gente hoje, esclarecendo este projeto de lei. É um projeto de lei que já foi lá, né, na Assembleia, está sendo, na verdade, discutido na Assembleia Legislativa da Bahia, que pretende reduzir em 30% as mensalidades de escolas e também faculdades. A gente está vendo como está esse processo todo de pandemia. Quem tem filho sabe como é que está sendo a rotina escolar, né? As escolas estão se adaptando da forma que podem, mas algumas escolas estão deixando a desejar, realmente no que foi estabelecido em contrato, que é trazer aí todo o conteúdo programático, né? Algumas escolas estão se adaptando com o ambiente virtual e o deputado Alan Sanches fez essas considerações no projeto de lei, avaliando custos que a escola está deixando de ter. Então a gente vai saber deste assunto, deste projeto, quando vai ser votado, quando começa a entrar em vigor. E você que está aí acompanhando, mande suas perguntas. Vou explicar, hein? Tem essa barrinha de interrogação aí, você pode clicar nela, mandar a pergunta para a gente, para o deputado responder. Ao lado tem um aviãozinho, né? Um avião, um triângulo. Você clica nele e manda lá para sua lista de contatos no seus seguidores, né, do Instagram, para que mais pessoas consigam estar visualizando, aprendendo, tirando as dúvidas. E aí a gente vai começar. Deixa eu ver se o deputado já solicitou aqui a participação. São 6 horas, né? 18 horas e 33 minutos. A gente tem aqui no Instagram 1 hora, né, de live, 1 hora que a gente pode, no total, debater e tirar aí as dúvidas de vocês. Estou tendo um probleminha aqui para localizar o deputado nessa participação. Pedir que ele solicite aqui novamente a participação dele na live para eu autorizar e a gente já começar o bate-papo. Quem já está aí e já quer mandar sua pergunta, fique à vontade. Parabéns, aqui já estamos recebendo aqui parabéns para o deputado Alan Sanches pela iniciativa. Tenho algumas perguntas aqui, já tem gente também, alguns professores preocupados, né, com esse projeto de lei. Depois muitos ficam pensando, né, que vão perder o emprego, mas o deputado vai esclarecer por que ele chegou nesse número de 30%, que com certeza, né, deputado, não tem objetivo nenhum de prejudicar a classe dos professores. Pedir a você que abaixe um pouquinho o retorno de áudio, para mudar essa microfonia. E queria já começar perguntando um pouquinho como é que você chegou a este número de 30% para reduzir o valor das mensalidades de escolas e de faculdades. Primeiro quero dar boa noite a todos, claro, os seguidores seus aí que estão acompanhando, todas as pessoas interessadas nesse tema extremamente atual que está incomodando a toda a sociedade brasileira, não só baiana. Na verdade, o que nós aconteceu nesse momento? A primeira coisa que a gente tem que pensar que o objetivo do projeto é proteger as famílias, proteger os estudantes, proteger os jovens, aquelas pessoas que têm extrema dificuldade para fazer o pagamento de suas mensalidades. Hoje é extremamente importante, todos nós procuramos dar o melhor aos nossos filhos e por isso procuramos as melhores escolas, as melhores faculdades, cada um dentro da sua possibilidade. Num momento desse, num momento de pandemia, quando nós estamos vivendo uma coisa que essa humanidade que hoje sobrevive, nunca passou, uma coisa extremamente estranha, que nenhum contrato de escola, nenhum contrato de faculdade previa isso. Então, um momento que, eu sempre digo assim, Milena, a primeira coisa que a gente aprende nas escolas, qualquer tipo de escola, faculdade, é que seja mais solidário, para se transformar numa pessoa melhor, uma pessoa mais humana. E será que nesse momento, as escolas estão fazendo esse papel?
Será que nesse momento precisava de algum projeto de lei para que as escolas, para que as faculdades chamassem os seus parceiros, os seus colaboradores e dissessem, gente, realmente temos que fazer alguma coisa. Que não seja 30%, que seja 40%, que seja 50%, que seja 25%, que seja 20%, mas alguma coisa tem que ser feita, porque a gente não está na normalidade do funcionamento das escolas, das faculdades e do país. É muito fácil cobrar o bom senso dos pais nesse momento, dos empresários que estão bancando essas mensalidades aí, né? Quando em casa a gente não recebe muito conteúdo, né, para os alunos. Eu vejo aqui em casa e posso comparar duas situações. Eu tenho 2 filhos e as duas escolas funcionam totalmente diferente nessa questão de conteúdo programático, né? Apenas mandar pelo WhatsApp a página do livro que o aluno deve fazer não é uma obrigação da escola, isso também não estava em contrato. Outras estão se adaptando muito bem com conteúdo virtual. Aqui, deputado, no meu Instagram, eu recebi uma série de perguntas, algumas pessoas preocupadas no interior do estado, que as escolas são menores, como é que vai impactar, né, esse projeto de lei. Mas uma questão que me chamou muita atenção com relação à filantropia, né? Eu vou aqui citar nomes das escolas, temos escolas que são ditas como filantrópicas, vamos citar aqui, não vou citar não, quem é a escola sabe. São ditas como filantrópicas, embora os pais saibam muito bem quanto é que pagam mensalmente para ter o filho estudando ali, ter uma boa qualidade de ensino, mas já estão assim respondendo ao seu projeto de lei, dizendo que por se tratar de uma escola filantrópica não se encaixa nesse perfil. E aí, até onde vai essa filantropia? Pronto, a discussão vai caber na parte jurídica. A gente vai ter que discutir isso. Porque filantropia, da forma que a gente coloca o próprio significado da palavra, é que ela não vai querer obter lucro. Agora, o que nós queremos com o projeto, a primeira coisa, é fazer justiça social. O que precisa é justiça. Tem que ser uma coisa razoável para todo mundo. Agora, eu não posso crer que alguém, em sã consciência, acha que seja razoável uma escola fechada que cobre uma mensalidade, vamos botar um número cheio, que cobre R$1.000, uma escola fechada, aberta, funcionando tudo, R$1.000. A escola fechada, Milena, será que ela vai ter o mesmo custo? Será que o custo fixo dela fechado ou aberto é o mesmo? Não cabe na minha cabeça, eu não consigo conceber que esse custo fixo seja de 100%. Eu não consigo conceber. Eu poderia dar alguns exemplos. Eu posso dar. Vamos falar de uma escola maior primeiro, para a gente pegar depois todos os segmentos. Uma escola maior ou uma faculdade. Você sabe que uma escola fechada, ela não vai gastar, ela vai gastar muito menos nos insumos, que eu quero dizer, material de limpeza, material de papelaria, do setor administrativo, a conta de água, a conta de luz, conta de... Muitas dessas escolas que são maiores, dessas faculdades, ela tem um serviço de limpeza terceirizado. Ela não vai renegociar o contrato de terceirizado dela, não, o contrato de limpeza dela, não, porque ela não vai estar fazendo a limpeza todo dia. Segundo, tem contrato também, com certeza, a maioria delas, de vigilância, de segurança. Também ela não vai renegociar esses contratos, então ninguém venha com a conversa de que há uma despesa fixa e que com isso elas não vão poder abaixar 1 milímetro que seja, 1%, 2%, 3% que seja, porque é cheio. Não cabe na minha cabeça. Então, o mais importante do projeto foi trazer esse tema para discussão, porque as famílias precisam também ser protegidas. Não só o sindicato dos professores, não só o sindicato dos donos das instituições, escolas particulares, faculdades. Eu acho que nesse momento de pandemia, nós precisamos abrir a live falando o seguinte, antes que comecem essas perguntas, eu queria fazer uma pergunta e um esclarecimento. Eu acho que devolver a nossa emenda parlamentar, que chega a cerca de 1.670.000, nós colocamos isso à disposição do governo do Estado, do governador Rui Costa, para que ele utilize isso
nas ações em combate ao coronavírus, ao Covid-19. Então, isso a gente já fez. Agora, pessoalmente, sou inteiramente a favor que a gente possa estudar um corte também linear, é de 30%, é de 20%, é de 40% no salário de todos, de todos. Agora, não só legislativo, tem que ser no judiciário, tem que ser no executivo, e acima de um valor, quem receba um salário determinado, um determinado valor de salário, esse vai ter que contribuir. Não adianta, gente. Não adianta ter um mais esperto do que o outro, um mais sabido do que o outro, que o momento não é para isso. O momento é para que a gente consiga equilibrar e que todos, independente de quem seja, vai ter que dar a sua contribuição. É momento de bom senso, né, deputada? É momento de bom senso em todas as classes. A gente está vendo muitos profissionais se reinventando, empresários também, tendo aqui que criar alternativas, criar estratégias para poder vender, e em todas as áreas. E acho assim, muito pertinente essa discussão que a gente está tendo hoje aqui, esse debate. Queria saber como é que está funcionando lá na Assembleia. Teve sessão hoje, as sessões, aproveitar para parabenizar, né, o nosso presidente da Assembleia, deputado Nelson Leal, toda a equipe também técnica que está possibilitando essas reuniões de vocês, essas sessões de forma virtual. Então, o trabalho continua acontecendo, vocês continuam dedicados. A gente vê alguns projetos de lei aí sendo apresentados, como é o caso desse. Então, parabenizar o trabalho e abrir para as perguntas, para a participação do público, para que a gente possa trazer aqui essas respostas a tantas dúvidas. Uma dúvida aqui: escolas, em sua maioria, não estão preparadas para o EAD. Nesse momento, a gente começa a perceber essa deficiência realmente não só das escolas, como outras empresas que não se atentaram a essas informações e às ferramentas digitais que estavam sempre à disposição. Em relação aos cursos técnicos, deputado, existe possibilidade de incluir também nesse projeto? Técnico de enfermagem? Não só os cursos. Com certeza. Vai cair tudo da mesma ótica, um projeto, que o projeto, quando a gente lança, é claro que vai precisar de adequações. Eu precisava lançar logo o projeto, porque senão ele vai ficar extemporâneo. Então a gente precisava protocolar o projeto, porque senão vai perder o tempo. Ele tem um rito processual. A mensalidade agora de abril já chegou, né? Perfeito. E aí o que a gente precisa? Incluir maternal, creche. Você já imaginou, Milena? Vocês que estão nos acompanhando, vocês já imaginaram uma criança de 2 anos? Ela vai estar em casa agora, mas vai pagar mensalidade integral. E se essa pandemia durar 3 meses, ela vai continuar pagando? E quem é que paga a conta dentro de casa? Essa criança que antes estava se alimentando lá, ela está se alimentando em casa. Como é que vai ser isso? Ah, não, vou fazer online. Para uma criança de 2 anos, de 3 anos, a aula vai ser online. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de razoabilidade na discussão. E não dizer, no meu ninguém acha. Não pode ser assim. Eu acho que a gente tem que contribuir. Tinha uma pergunta justamente falando sobre isso. Eu vou até falar aqui da Gi Amoedo. Ela fala sobre isso. Como fica o ensino infantil, que não foi previsto no projeto de lei, então vai ser colocado através de emenda. Gi, está aí a sua pergunta sendo respondida. Deixa eu colocar mais algumas perguntas para a gente ver aqui. Bolsista em faculdade também poderá ter essa redução? Eu acho o seguinte, Milena, a partir do caso seguinte, você tem que utilizar como base o que você paga. A redução dos 30% que a gente propõe é na base do que você paga. Existem escolas, porque tem 2 alunos, aí um tem um desconto de 10%, um tem desconto de 15%. Não. É o que ele paga que deve ser usado como base para a gente conseguir essa redução. Porque senão, aí é malandragem. Aí você, não, eu já dou 15%. Não. Esse é o valor que você dá, que ele paga, mas quando a escola funciona, você imagina que a escola agora não funciona. Como é que vai ser? Um questionamento, Milena, que eu faço também para essa atividade online. Quem é rico, quem tem uma condição financeira bacana, aí tem o Wi-Fi, um Wi-Fi que suporte. Às vezes tem 2 crianças em casa, 2 estudantes ou 2 jovens na faculdade, aí ele tem o Wi-Fi, aí tudo isso suporta. E aquelas pessoas que não têm, vão para onde? Computador, celular... Computador. E se tiver mais de uma criança, mais de um estudante, mais de um universitário, vai ser quantos computadores?
Claro que muita gente hoje já tem esse acesso à internet, mas talvez não tenha o acesso para conseguir acompanhar um turno de aula online. Uma outra coisa que a gente tem que trazer para discussão, se eu estiver falando muito, você fala, viu? Não, pode Viu? falar, porque já está respondendo algumas perguntas que estão aqui justamente. Uma outra coisa que a gente tem que procurar entender é o seguinte: o ensino EAD à distância é o mesmo valor, normalmente, é o mesmo valor de um ensino presencial? Não é. Não pode ser. É o Você momento fala das escolas chamarem esses pais, né, para negociar, para conversar e para criar estratégias. Tem uma colégio, todos esses colégios aí estão, Colégio Anchieta, as pessoas querendo renegociar o contrato e eles dizem não, não tem desconto nenhum. Não precisava, eu acho que não precisava estar tendo essa discussão, porque não é justo que um estudante de medicina, que um estudante de engenharia, de direito, de administração, de fisioterapia, enfermagem, pague integral sem ter aula. Isso não é justo. Nós temos 12 meses no ano que a gente faz o contrato. Aí tem um mês de férias. E isso já está combinado que você vai ter. Agora você ter 3, 4, 2, não sei. A gente precisa ter um bom senso e ter o sentido de razoabilidade. complicado. Você falou que para o projeto perguntaram quando será votado e você disse que a gente precisa de uma comoção social. O que é que a sociedade pode fazer para agilizar isso? Perfeito. E já vai casar na próxima pergunta, que é para explicar o tempo de tramitação. Porque as pessoas, os professores, as escolas, os pais, eles ficam achando também que já é amanhã. Não vou pagar, não. Não, o projeto o senhor apresentou. O que é que a sociedade deve fazer e qual é o trâmite? Aquilo que eu falei, que claro que a política ela é muito pressionada pela vontade da sociedade. A sociedade, você veja que você está recebendo diversas solicitações para que a gente consiga o projeto. Claro que todo projeto tem dois lados, tem gente a favor e gente contra. E a pressão precisa. O segundo momento é o seguinte: eu apresentei na semana, acho que na semana passada, na sexta-feira já, da outra semana, retrasada, e semana passada eu solicitei ao Nelson Leal, o presidente, essa semana ao Nelson Leal, que botasse para votar. O que foi combinado com todos os deputados durante a sessão, a videoconferência que nós estamos fazendo, nós que tivemos a terceira hoje, ficou combinado que o presidente da Assembleia vai contratar, vai chamar, vai solicitar, não é contratar, que ela até me corrigir, vai solicitar um parecer jurídico sobre o projeto. Nós temos que ter um parecer jurídico para ter segurança jurídica para votar esse projeto. Agora, independente dessa parte constitucional do projeto, o que tem que ser avaliado é o mérito. Nós temos que avaliar o mérito desse projeto num momento desse tão difícil que a população tem passado. Não só de Salvador, não só da Bahia, mas do mundo todo. Tem uma pergunta aqui, que foi aquele assunto que eu falei no início, sobre a filantropia, e está aqui, ó. O PL, deputado, quando eu estou fazendo a pergunta, a minha voz está estourando. Acho que o seu áudio aí, você está aumentando um pouquinho. Abaixa ele um pouquinho. Aí, agora. Melhorou? Ótimo. A PL engloba todas as particulares, incluindo as católicas, como, por exemplo, o Colégio Antônio Vieira, dito como filantrópicas. Perfeito, perfeito. Se não tiver contemplado no projeto, nós vamos colocar emenda, porque tem que ser contemplado. O Colégio Vieira, para mim, inclusive tenho 2 filhos que estudaram lá, um excelente colégio, mas que é da mesma forma. Pode fazer a filantropia, claro que vários têm, porque quando se faz a filantropia, você sabe que tem uma série de benefícios, então vai entrar no projeto sim. Se não está característica, a gente vai colocar emenda dizendo que os filantrópicos, como o Antônio Vieira e outros também, eles estarão sim inseridos no projeto. Deputado, muitas perguntas com relação aqui, olha, já a mensalidade de abril, para forçar o desconto, porque muitos pais são autônomos e realmente o mês de abril já é um mês crucial, diminuiu os rendimentos, parou de ter evento, parou de estar na rua, esse mês de abril, como é que fica? Minha sugestão, porque o projeto, ele diz que vai ser na próxima mensalidade após aprovado o projeto. Nós temos que correr, a minha ideia é que nesses 15 dias a gente tem que votar o projeto. Porque, que seja aprovado ou que seja rejeitado, nós temos que aprovar esse projeto e botar em votação. A partir daí,
porque senão, como eu disse anteriormente, senão ele vai ficar extemporâneo. Então, eu sugiro a todos os pais, todos os estudantes, que paguem a mensalidade desse mês, porque nesse prazo de uma semana, talvez, eu espero que sim, mas talvez eu não consiga colocar em votação o projeto, porque eu disse que, primeiro, para quem não escutou anteriormente, o presidente da Assembleia, Nelson Leal, fez um acordo que outros deputados solicitaram que votasse o meu projeto, diversos deputados, o deputado Marcel, o deputado que eu me lembro aqui agora também, o deputado Niltinho, o deputado Jurailton, que votasse o projeto para que a gente pudesse logo, de alguma forma, dar essa resposta à sociedade. Então, ele vai conseguir esse parecer, vai fazer esse parecer jurídico para que a gente tenha tranquilidade e colocar em apreciação o projeto. Muitas pessoas apoiando o deputado aqui, dando cumprimento a essa iniciativa, a esse projeto de lei. Aqui o comentário da Marina Maia: as escolas serão os únicos que não terão redução na receita, né? Porque está todo mundo com receita reduzida. Escolas cobrando mês normal para turno integral, ou seja, né? Tem aquela flexibilidade também, escolas, principalmente do ensino infantil, que tem a alimentação, tem o turno integral e complementar. Então aí caberia mais ainda uma negociação, né, deputado, nesse sentido. Você já imaginou o absurdo? Isso é um absurdo. Uma pessoa que colocou que está no integral, por que ela está no integral? Não é só porque ela gosta, é porque a mãe e o pai com certeza estão trabalhando o dia todo e ficou melhor colocá-la no turno integral do que deixar com a babá ou do que deixar com uma secretária em casa. E você acha realmente que no turno complementar que ela ia fazer ginástica, que ela ia fazer inglês, que ela ia se alimentar porque o almoço é na escola, como é que fica? É o mesmo custo, a escola fechada, sem ter esse custo todo, e vai ser igual como se a criança estivesse indo. Então, a criança vai, é um valor, a criança não vai, é o mesmo valor. Isso não é razoável. Mais uma vez eu digo, não seria necessário a gente estar nessa discussão de um projeto, obrigar para que isso aconteça, não. As escolas que sempre trabalham com as famílias, com a solidariedade, transformando nossas crianças, ajudando a transformar em seres humanos melhores, mais humanos, será que elas não poderiam, em algum momento, pensar nas famílias, pensar nos estudantes? Milena, eu não entrei, a gente sabe que a Constituição não permite que eu determine qual é o valor que você deve cobrar na sua faculdade. Vou dar um exemplo. Você faz seu custo e você acha que uma faculdade, eu acho, é opinião, um absurdo uma faculdade de medicina custar R$10.000 mensal. Se você fizer uma conta, vai ser 10 mil. Aí você vai para 120 mil no ano. Se você multiplicar isso, vai dar 7 vezes 2, 840 mil. Mas vai ter o reajuste, você vai pagar 1 milhão, no mínimo, 1 milhão, para você formar um médico. Aí você acha que são todas as famílias, todos os estudantes que conseguem pagar com tranquilidade 10 mil? Não. Pronto, se vira o tio ajuda, o padrinho, todo mundo se virando, inclusive os estudantes também se virando, ajudando, fazendo outras atividades, até fora de medicina, para complementar essa renda para pagar. Mas eu não vi no mérito disso. Você acha que a sua faculdade merece e precisa ser paga 10 mil por mês por aluno? Pronto. Eu não determinei quanto é que você vai pagar. Eu estou falando o seguinte, o projeto de lei, em cima do que você disse, que é o valor que você precisa, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer a redução de 30%. Porque quando você fez a sua conta, você fez a conta com todos aqueles gastos que a gente falou anteriormente, todos os insumos, todas as terceirizadas. Por exemplo, tecnologia da informação, TI, que você precisa, essas escolas todas têm. E a manutenção também está funcionando, a escola fechada? Claro que não. Claro que renegociou. Deputado, tem muita gente participando aqui, e muitas pessoas na live, você sabe, entra e sai, chega na hora. A gente está ouvindo o deputado estadual Alan Sanches falando sobre o projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa da Bahia, que pretende reduzir em 30% as mensalidades de escolas e instituições também de ensino superior, faculdades. Agora, pessoas que chegaram agora, deputado, estão voltando à pergunta com relação a cursos técnicos, curso de inglês, outros cursos que envolvem a nossa formação que poderiam entrar como emenda ou não. Qual a sua resposta? Com certeza tem que entrar por emenda. Pela urgência do tema, pela urgência do projeto, nós tínhamos que colocar o projeto. Mas você veja que o projeto, ele é tão controverso, é um projeto tão popular, é um projeto que a sociedade pede, que a sociedade está pedindo. Inclua a minha faculdade, inclua meu curso técnico, inclua o maternal, inclua o infantil, porque
é justiça, não é razoável, gente. A gente está pagando a mensalidade de 1, 2, 3 crianças, a mensalidade de um estudante de medicina, de direito, de administração, de fisioterapia, de enfermagem, de qualquer coisa, sem estar tendo aula. Isso não é razoável. Ainda estão cobrando juros. Eu acho também o seguinte, essa redução, infelizmente, temos que ser justos dos dois lados. Uma das coisas que a gente precisa também aprimorar o projeto é que essa redução só vale quem pagar em dia, quem for adimplente. Se você não for, se você ficar inadimplente, você perderia essa redução, porque também nós temos que proteger as instituições. Então, infelizmente, não vai dar para você. Daqui a 3 meses, então, eu vou pagar com a redução. Não, porque aí também você vai prejudicar a instituição, a escola, o colégio, a faculdade, a instituição de ensino superior, o que for. Mas aí eu acho que a gente precisa também adequar, dizendo que quem tiver adimplente. Deputado, tem a participação aqui, olha. Empório da Mário, ela fez algumas colocações. Qual o plano para as escolas pequenas que com essa medida irão fechar suas portas? Ela fala, já temos aqui, olha, um salário baixo, agora que vamos sofrer todas as consequências disso tudo. E complementa, deixando ainda aqui, as escolas pequenas vão acabar demitindo os professores com essa redução, ou então fecharão as portas. Com essa redução, ela continua, porque foi grande, de 30% nas mensalidades. Como fica o emprego dos professores? Você acha que os professores deveriam ser penalizados com isso? Se o senhor está apresentando aí tantos outros custos que as instituições, nesse momento, estão deixando de ter por estarem fechadas, a gente já lembrou aqui, água, absolutamente, luz, telefone... Absolutamente. Né? Eu não quero penalizar professor nem ninguém. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para ter uma discussão nas coisas se tornarem razoáveis. Agora, a pressão que os donos de escola vão fazer é o seguinte: eu vou ter que demitir. Eu vou ter... Não. Então, isso já estava na sua cabeça, provocar essa demissão. Porque não é uma redução que você tem os outros custos diversos que eu falei, que você vai ter que reduzir, que você vai ter reduzido. Será que, então, a primeira coisa que você vai na sua folha de pagamento? Porque, atualmente, a única coisa que você vai manter, quase tudo assim, porque muitos a gente vai diminuir, o que vai manter na quase integralidade será a folha de pagamento. Mas a folha de pagamento dos funcionários não haverá hora extra, não haverá alimentação, não haverá transporte. E aí? Não é isso? Então, o que acontece? Não, para tentar barrar, vai dar desemprego. Mentira. É mentira. Agora, Milena, eu acho também o seguinte, que com relação às escolas menores, é mais uma coisa que a gente tem que adequar. Tem que ser o percentual não pode ser linear para qualquer tamanho de escola. Eu também concordo. Para a faculdade, para a escola particular, eu concordo também. Mas a gente tem que fazer um estudo só para dizer o seguinte, a partir de quantos alunos matriculados que a gente vai ter. Então, isso a gente também tem que adequar. Eu acho que um corte linear de 30%, não vou ficar falando empiricamente, vai ser 20, vai ser 15, não. Acho que a gente pode fazer um estudo mais adequado e colocar as escolas menores, porque também tem muito menos alunos matriculados. A gente não quer prejudicar ninguém, mas a gente precisa proteger os estudantes, os universitários e as famílias. Vamos fazer uma perguntinha aqui política, para o pessoal não achar que tem proteção e que essa entrevista tem alguma intenção político-partidária. Né? Está perguntando aqui se já fez acordo entre os pares para votar, qual é a previsão de aprovação desse projeto, porque ele não acredita que os deputados estão pensando na coletividade nesse momento. Não, eu acho que deputado nenhum, em lugar nenhum, nem aqui na Bahia, nem vereador, nem qualquer estado, em lugar nenhum do mundo vai querer prejudicar as pessoas. Eu acho que um projeto que venha trazer benefício, é claro que tem que escutar todos os setores, não só os estudantes, não só as famílias, não só os pais, mas tem que escutar também as entidades. As instituições também precisam ser ouvidas, mas elas têm que estar abertas à negociação. Ela não pode simplesmente dizer, eu não vou dar desconto nenhum. Então, isso não pode. A partir desse momento, como eu disse, eu preciso de um parecer jurídico que está sendo levantado pelo presidente Nelson Leal, e a partir daí a gente vai ter agilidade, com certeza. A gente se reuniu hoje, tivemos uma sessão hoje para votar
o pagamento, o projeto do governador Rui Costa, que vai fazer o pagamento de quem tem a conta de luz até 80 ou 100 quilowatts, está querendo estender até 100 quilowatts. Então, dessa forma, nos reunimos hoje de forma extraordinária. E amanhã, também para fazer uma votação da conta da Embasa, estaremos nos reunindo às 7h30 também, terá sessão amanhã, 7h30 às 9h30, sessão da Assembleia. Então, a partir do momento que esse projeto já esteja apto, eu espero semana que vem ou na outra, mais tardar, senão ele vai ficar extemporâneo, aí a gente consegue colocar em votação. Zé FR está trazendo a situação polêmica aqui também. Duvido alguma instituição privada mostrar a planilha de custos que justifique se manter o valor integral. É muito simples, né, fazer essa avaliação, ele está falando aqui. Muitas pessoas falando o quanto desespero por tudo isso. Como, de fato, nós pais podemos para que essa votação saia logo, deputado? Os pais querem, assim, ação nesse momento. Eu acho que precisamos de pressão. A política precisa de pressão. Então, para que o projeto você veja que ele tem um caráter social, tem um caráter de proteção da família, dos estudantes, das pessoas que estão vivendo essa pandemia. Então, precisamos de pressão. Quanto mais pressão nós tivermos, fale com o seu deputado, fale com o presidente da Assembleia, fale com todo ou sua deputada e peça para votar, que é um projeto justo. Esse é um projeto justo, que será da Assembleia Legislativa, que será do povo de Salvador e povo da Bahia. É o que a Maria Verena fala aqui. Se esse projeto não for votado em caráter de urgência, já nascerá morto, perderá o objeto, pedindo aí que a população, né, se mobilize. O percentual deve ser proporcional aos gastos, a escola deve comprovar seus gastos. Verdade, já foi falado aqui. Antes eu tinha aqui, deputado, algumas perguntas, né, que o pessoal tinha mandado pelo meu direct. É uma colocação de uma pessoa do interior, lá de São Felipe. Eu acho que a realidade, por exemplo, no interior é outra. Tudo bem, desconto, mas 30% para uma escola do interior é muito. Aqui eu pago R$330, os meus 2 filhos, já é muito pouco. E vou lhe dizer, as turmas são pequenas, são salas com 20 crianças. Essa medida sendo aprovada vai respingar para a diminuição de salário de professor, senão a escola não vai conseguir se sustentar. Os pais também, os professores estão fazendo esse comparativo, né, de preço com escolas pequenas, escolas do interior, já que a Assembleia aprovando irá atingir não só, né, as escolas mais polêmicas que estão aparecendo aqui de Salvador, mas sim de todo o estado. Também concordo. Eu acho que é razoável, mais uma vez eu utilizo essa palavra, que eu acho que coerência e razoabilidade é a palavra que a gente tem que utilizar muito nesse momento, tem que fazer justiça social. Eu acho que essas escolas menores, não só do interior, mas também da periferia, dos bairros, que tem uma mensalidade muito mais barata, muito mais enxuta, que muitas vezes essas escolas são um sacerdócio. As pessoas que criam essas escolas, que são os proprietários, utilizam isso não só como meio de vida, mas como objetivo na vida, de ensinar, porque gostam. Então a gente precisa ter um olhar diferenciado também e não tratar da mesma forma. É claro que em Salvador, aqui na nossa capital e nas grandes também cidades, nós temos um valor de mensalidade muito maior. O poder aquisitivo das pessoas é maior. E nós temos também essas mensalidades com custo mais alto. E a gente tem que pensar nas escolas do interior, que ninguém está aqui para prejudicar absolutamente ninguém, mas também as escolas de bairro, as escolas da periferia. Nós temos que ter um olhar diferenciado. E a minha promessa é que faremos estudo e vamos adequar o percentual. Que não seja mas que tem que ter um desconto, porque o custo dela fechado é um, o custo dela aberto é outro. Eu recebi isso daqui, da escola de meu filho, falando um comunicado do SINEP, o Sindicato Patronal e Laboral, o SINPRO, falando sobre os professores. Eu não sei se todos os pais receberam das escolas alguma informação relativa a isso, que complica ainda mais o conteúdo programático, chegar às nossas casas de maneira mais eficiente. Por exemplo, eles disseram que nenhuma escola pode solicitar ou obrigar, de qualquer forma, direta ou indireta, que os professores produzam videoaulas. Também não pode solicitar suas redes próprias e o WhatsApp para falar com alunos e também para gerar conteúdo. E, sob hipótese, algumas escolas podem solicitar a presença física dos professores nas instalações ou em outras, por ele indicada, para fazer em estúdio, por exemplo, para a produção de material didático. Ou seja, tem algumas escolas, seguindo isso aqui à risca, que não está com condição também, deputado, de gerar conteúdo para videoaula, para o conteúdo online. E aí, como responder a essas escolas
que pelo próprio sindicato dos professores estão impossibilitadas? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é que as escolas, as faculdades, começaram com os questionamentos, não só com o meu projeto, mas o questionamento da sociedade, dos alunos, dos pais de alunos, os questionamentos começaram. E para eles justificarem a manutenção, que não justifica a manutenção da mensalidade integral, eles começaram a fazer isso. Mas aí eu te pergunto, uma criança de 3 anos de idade vai acompanhar uma videoaula? Uma criança de 3 anos, é verdade isso? O tempo, como a gente falou, o turno complementar, quando está no turno integral, para que as pessoas percebam mais do que eu estou falando. Ou seja, vai pagar a mensalidade integral. Não é justo, gente. Isso não é justo. Eu vi até um outro projeto que estava circulando lá, que deu entrada após o nosso projeto. Teve um outro projeto também do colega Jurailton, que colocou, que ele faz a emenda dele da redução é de 50%. É de 50%. Ou seja, você veja como é o entendimento das pessoas. A escola fechada, ela não terá o mesmo custo de uma escola aberta. Isso aí não é lógico, não é razoável. Então, não tem quem possa falar, que venha me convencer, ou convencer qualquer pai de aluno, qualquer estudante, que o custo é o mesmo, que não será. Pessoal, vocês que estão perguntando sobre a live, ela ficará disponível aqui no Instagram, sim, 24 horas. Pode encaminhar, pode assistir novamente, ver aqui as nossas informações. Tem pergunta aqui, deputado. Eu entrevistei até a Roberta Caires, que é do Codepom, e ela falou justamente isso daqui, olha. A posição do PROCON, que disse que não deveria ter desconto. O PROCON, ele está para resolver, no caso, questões de consumidores. Nesse caso, não cabe o PROCON, porque aqui é um projeto de lei. Só quem pode definir isso vão ser deputados, deputadas e o governador. Passando o projeto, quem sanciona isso é o governador ou não, ou ele pode vetar também. Não caberá ao PROCON, falou da constitucionalidade do projeto, não vai caber ao PROCON, e nem que deve dar desconto, não deve. Também, esse, para mim, é um julgamento. A Roberta é uma pessoa muito inteligente, muito preparada, uma amiga querida nossa, mas nesse momento, nesse caso, eu mesmo vou discordar da opinião dela, porque eu acho que a partir do momento que o contrato não estará sendo cumprido, o contrato que você assinou no início do ano, agora em janeiro, que você assinou os 12 meses para pagar, você tinha um contrato do que a escola ia fazer. Em momento algum falou que ia fazer reposição por videoconferência, porque pelos mesmos quesitos que foram levantados pelo sindicato dos professores, me parece que você falou, não foi isso? Pelo mesmo quesito. São as mesmas coisas. Será que todos os alunos vão ter a capacidade de acompanhar em casa? Eu acho que uma grande quantidade terá, mas outra não terá, gente. Não só existe colégio A, não. Tem colégio B, tem colégio C, tem colégio D, tem colégio E. Então, tem vários níveis na sociedade que todos estão estudando e, de acordo com a sua capacidade financeira, escolhem uma escola perto do bairro, mais fora do bairro, melhor, de acordo com cada um. Mas o que nós estamos discutindo com o projeto e que nós queremos é fazer justiça. Não é razoável que uma escola fechada, num momento desse desastroso que estamos passando, a escola diga, eu não dou desconto nenhum. Isso não é razoável. Isso chega a ser desumano. O que nós estamos passando, as dificuldades que nós estamos passando na vida. Todos aqui com medo de perder seus familiares. Todo mundo andando de máscara na rua. E a gente ficar com essa briga, não dou desconto porque meu custo é mentira. Isso não é razoável, gente. Não precisava de projeto de lei para que a gente tivesse uma redução. Isso já deveria ser uma negociação há muito tempo, porque eu digo a vocês, isso não é coerente, não é justo uma escola, uma faculdade, cobrar que já cobra tão caro, sem dar aula, permanecer cobrando. Isso chega a ser, ao meu ver, desumano. Mas talvez a palavra desumano talvez não seja numa negociação financeira, mas nesse momento todos temos que dar a nossa parcela de contribuição. Todos. Pergunta a gente não que está sabe. se repetindo aqui, deputado. Quando é que entra em vigor? Responde aí para o povo que chegou agora. Tem aqui também, concordo plenamente, deputado, não faz sentido escolas fechadas e pagarmos aí
a mensalidade igual, concordo 100% com a Alain, Cíntia Maria Araújo também, concordo, perfeito, Alain. Quando que entra em vigor? Responda Tô novamente para quem ganhando, chegou ó. agora, Você entendeu? tá vendo que eu tô ganhando apoio, tô ganhando apoio. Tem Viu? apoio e ele já disse, viu, gente? A população tem que se mobilizar, cobrar aqui, olha, cabe um abaixo-assinado, a pergunta da Tati Diniz. A gente pensou, inclusive, Milano, fazer um abaixo-assinado online. Quem Vou até inicia ver. um abaixo-assinado público, ela já pergunta aqui. Pronto, a gente pode tentar. Eu tenho que ver até como é que a gente faria isso, mas seria um abaixo-assinado online, porque não é justo, não é coerente, não é razoável, não é humano as faculdades, as escolas estarem fechadas e recebendo e cobrando mensalidade integral. Essa pergunta, deputado, do caráter de urgência para votação. Por se Ah, tratar de uma perfeito. pandemia, a gente pode usar esse argumento? Na verdade, funciona um pouquinho, independente disso, é claro que isso é extremamente importante, mas funciona também na Assembleia Legislativa, ela funciona como um acordo de líderes. Toda vez que a gente tem um projeto extremamente polêmico, importante, que cause discussão, que cause impacto na sociedade, ele passa na frente. E esse é um projeto que causa impacto na sociedade. E nós estamos com tudo para poder levar logo para a votação. Mas para Olha, tem uma isso, participação aqui direto da Itália, viu? É um absurdo pagar a mensalidade toda. Aqui na Itália, as escolas particulares, a gente vai pagar o dia que tiver aula. Só vai voltar a pagar lá e olha que a Itália, olha quanto tempo já estão na quarentena, viu? Só vai pagar novamente quando tiver aula. Manda o abaixo-assinado, a Lanta, que a Sinara, fisioterapeuta coach falando. Disponibiliza no seu Instagram esse abaixo-assinado, tá aqui a sugestão do pessoal. Petição online também, olha aí, uma boa sugestão para a sua equipe também tá aí, isso. petição online. Vamos sair com esse abaixo-assinado já hoje. Fico no aguardo do abaixo-assinado. Funcionários receberão os mesmos salários, é uma afirmação aqui da Aline Miranda dos Santos. Quem tiver de escola, gente, né, os representantes aí das escolas que estão aqui acompanhando a live, a oportunidade de vocês também falarem, viu, o seu lado, não ficar só aí assistindo, não. Entra aí para o debate para a gente também ouvir o lado de vocês. E quem quiser também, assim, alguma instituição participar da live falando sobre o outro lado, também está aberto.